Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui na presença do Senhor e vamos ouvir a sua palavra. Vamos ouvir os conselhos do Espírito Santo. Vamos ouvir a essência da palavra divina. É um privilégio. Para mim é uma honra todas as vezes que posso, junto a todos vocês, ouvir a sacrossanta palavra de Deus. Pedimos a todos que pudessem jejuar, pedindo o Espírito Santo para suas vidas. Sem o Espírito Santo, você não conseguirá vencer as adversidades da carne. Porque a nossa carne, ela é inclinada para as coisas do mundo. Ela é inclinada para atender às necessidades de si mesmo. E se não formos cheios do Espírito Santo, a presença de Cristo não se manifesta. E não se manifestando em nós, nós somos vencidos a todo tempo pelos afazeres que a carne nos leva, pelos prazeres que a carne nos pede, e vamos nos definhando. A pele vai se chegando aos ossos, porque vamos ficando secos, não mais nutridos pelas águas vivas do Espírito Santo. Por isso, se você quer ser crente de fato, se você acredita na eternidade, se você acredita na vida após a morte, seja no Hades, ou seja na glória da eternidade, você precisa fazer um esforço, fazer a sua parte, jejuando e buscando o Espírito Santo todos os dias na sua vida. Talvez jejuar todos os dias para você seria uma coisa difícil, uma coisa surreal. Mas o que você daria para ter a certeza da salvação? O que você daria a você mesmo para você não ir para o inferno e ir morar nos céus com o Senhor? O que você daria? Você acha que o dinheiro pode comprar? Os dízimos e as ofertas podem nos garantir um lugar no céu? Não. Só a nossa santidade, a justiça, aquela que vem pelo Espírito Santo. E como nós adquirimos essa justiça, essa santidade do Senhor? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e clamamos a Cristo, que intercedendo junto ao Pai, interceda para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que esteve por todo o tempo em sua vida, por 33 anos e meio, enquanto esteve aqui. Até os 30 anos, o Espírito Santo guardou Jesus, preparou Jesus como um bom menino, um bom adolescente, um bom jovem até os 30 anos. Foi ele que educou Jesus nos moldes do Senhor, porque ele era filho de Deus vivo, mas se torna homem, se esvazia, então ele vai precisar do Espírito Santo. Está em Provérbios capítulo 4. Ele vai ser ensinado pelo seu Pai, através do Espírito Santo, a crescer de uma forma correta diante do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. Quando chega aos 30 anos, agora o Espírito Santo não prepara mais o Senhor Jesus como um bom menino, um bom adolescente, um bom jovem, mas agora o Espírito Santo
o prepara para a cruz do Calvário. O prepara não para os grandes milagres, porque com certeza, quando aos 12 anos está falando aos mestres da palavra, aos eruditos da palavra dentro da sinagoga, já era um grande milagre. Um menino que jamais havia estudado as escrituras através dos homens, estava agora fazendo perguntas e respondendo, ao ponto de todos maravilharem, todos ficarem maravilhados com o que saía da boca do menino, que não sabiam que era o Jesus que lá na frente eles o crucificariam. O nome Jesus pode também ser chamado como Joshua, em inglês é o Josué. Então com certeza, quem sabe, chamaram ele de Josué. E vão saber que o Josué, aquele menino de 12 anos, é na verdade Jesus que vai confrontá-los ao início dos seus 30 anos. O Espírito Santo nos dá coragem. O Espírito Santo nos traz atrevimento espiritual pelo lado positivo, porque nós começamos a não sermos submissos. Atrevimento é falta de submissão. Nós deixamos de ser submissos ao mundo, e aquele que ao mundo governa, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, para sermos avantes, corajosos, audaciosos e ousados com relação às coisas de Deus. Então Jesus foi o que foi, como homem, por causa do Espírito Santo. E sempre foi o que sempre será, por causa da sua relação de obedecer e submeter-se ao Pai. Foi gerado Filho único, e Filho de Deus, Deus é. Porque no DNA de Jesus estava o DNA do Pai. Por isso João 10,30, eu e o Pai somos um, disse ele. Mas como homem, quando ele desce à terra, a Bíblia disse que ele é apresentado ao mundo no batismo das águas do Rio Jordão, Mateus capítulo 3. E ele recebe mandamentos, ele recebe ordens de Deus, ele recebe o que ele deveria pregar às pessoas, do Espírito Santo. Jesus nunca pregou por si mesmo. Atos 1, versículo 2. Os seus milagres, suas maravilhas, suas proezas, a sua extrema bondade para com o próximo, é por causa do Espírito Santo. Você já sabe, Atos capítulo 10, versículo de número 36. E nós aprendemos que Jesus, eu gosto sempre de ler esse versículo 38, desculpa. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o seu Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Presta atenção nesse detalhe. E Deus ungiu teu filho com o Espírito Santo e com poder. Muitas das vezes a maioria ainda está na primeira fase. Você pode estar vivendo a primeira fase, ungido com o Espírito Santo. O Pai te ungiu com o seu Espírito Santo. Então esse Espírito Santo, ele molda o seu caráter. Ele pode tornar você uma Isabel, mãe de João Batista. Um Zacarias, o pai de João Batista. Maria, mãe de Jesus. Ele pode te ungir. Mas assim como Maria, Isabel e Zacarias nunca manifestaram poder. Nunca manifestaram. João Batista, cheio do Espírito Santo, mas não foi chamado para a manifestação do poder de Deus, de forma em que milagres acontecia na sua vida,
através da sua vida. João 10:41. Embora pregou sempre a verdade sobre Jesus, nunca João Batista operou um sinal miraculoso. Então o Espírito Santo, ele vem na minha vida para moldar o meu caráter. Mas eu posso, como obreiro, eu posso, como desejo que tenho de fazer a obra, independente do cargo, do posicionamento dado eclesiasticamente pelo sistema religioso, a eclesia da igreja, como membro da igreja, eu posso pedir ao Pai: Pai, eu sinto que sou uma nova pessoa. Eu sinto o desejo de ser reto, íntegro. Eu sinto o desejo de amar as pessoas. Mas eu gostaria de receber esse poder do Senhor. O poder que vem de Ti. E aí o Espírito Santo, ele traz para dentro de nós a identidade de Deus, o fruto, para mudar e transformar o nosso caráter, e traz o poder de Deus e coloca sobre nós. Então você é uma pessoa transformada e uma pessoa capacitada para fazer a grande obra do Senhor por onde quer que você vá. Então a importância do Espírito Santo nessa geração é de extrema necessidade, porque vivemos um declínio onde não há nem a transformação, o batismo pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, e nem o poder de Deus manifestado sobre nós. Salmo 133, verso 1, a Bíblia diz que Deus disse que seria bom que estivéssemos unidos, mas Ele lança o coronavírus sobre todo o universo para nos separar. Separar, o distanciamento, manter o distanciamento. Isso é uma senha, a ciência não sabe, o governador do seu estado não sabe, o presidente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, não sabe o que eu estou lhe dizendo, e que você pode saber pela palavra. Quando eles pedem distanciamento, Deus os está usando profeticamente para alertar os crentes que essa enfermidade é um sinal de Deus. Meus amados irmãos, o que faremos num momento como esse da sociedade? Provérbios capítulo 14, versículo 9 diz: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Vou repetir. Os insensatos zombam da ideia de reparar os pecados cometidos, mas há nos justos a boa vontade de se arrepender. Seu Espírito Santo, aonde nascerá essa vontade? E por quanto perdurará? Será que vamos ter um remorso como de Judas? Todas as vezes que arrependemos, que erramos e voltamos ao mesmo lamaçal, ao mesmo ato cruel contra Jesus e a cruz? Eu me pergunto, por que vivemos um mundo à força da sorte ou do azar? E uma igreja quase à força do homem. Por quê? No mundo, as melhores esperadas são quase que improváveis. Na igreja, no meio do povo cristão, as expectativas têm sido remotas. Provérbios 14, 7. Mantenha-se longe, mantenha-se distante do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. Quantos pseudos líderes tolos que não sabem o que fala. Mas seu Espírito Santo, você está bem próximo e não só próximo, ouvindo seus conselhos. Zombam do arrependimento, zombam da mensagem da cruz.
Porque a prosperidade, ela tomou lugar da mensagem genuína de Deus. É algo inacreditável que vivemos nesse século. Diante de tanto luto, de tanta morte, de tanta desgraça, nós percebemos ainda que muitos que usam os meios de telecomunicações ainda insistem em pregar. O estúpido ainda insiste em zombar de Deus, mas vão pagar. Mas vão pagar. Com certeza terá mais pastor no inferno do que pai de santo de centro de Umbanda. Porque muitos de centro de Umbanda ainda vão se converter. Mas se o pastor que se tornou pastor não se converteu, qual é a segunda chance que ele tem? Mais nenhuma, porque ele já está na última porta. Mas o pai de santo, o pai da Umbanda, não está na verdadeira porta. Então ainda há uma chance para ele se arrepender e morar no céu. Capítulo de número 13, verso número 22, do livro do profeta Ezequiel. A Bíblia diz, e é claro, não fui eu que escrevi, que aqueles que ministravam a palavra de Deus, os pseudos profetas, os sacerdotes, os levitas, fortaleciam a mão dos que pecavam para que não parassem de pecar e oprimiam os que eram justos. É assim. Eu, como profeta da palavra, com nenhuma lisonja ou soberba ou presuncismo do que eu estou dizendo, porque presunção é querer ser o melhor, mas com muita humildade, eu digo para você, eu tenho mais prazer de pregar nessas lives do que entrar dentro de uma sinagoga, de uma igreja de pedra, e encontrar sentado atrás de mim um monte de bode, com raras exceções, um monte de picareta, que se tornaram pastor por causa de uma credencial, de um título que o deram, e vive à custa de pessoas ignorantes no conhecimento bíblico e desesperadas pela aflição que estão vivendo. Vive à custa deles, pedindo grana, vivendo como príncipes, quando na verdade nem para cachorro serviriam. São verdadeiros filhos do cão, porque querem manipular os profetas, porque querem na verdade manipular a Deus. E vivemos hoje isso aí que eu disse, um mundo em que as melhoras que podemos esperar são improváveis, e na igreja as expectativas são praticamente remotas daquilo que vemos. Não há poder, não há manifestação do poder, há muita história. E o mundo chegou onde chegou. E Deus está cobrando caro. Tudo pela falta do Espírito Santo. E sabe por quê? Não tem muito interesse de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo santifica a carne, quer dizer, o meu ego, o meu pensamento, e me faz desprender das coisas materiais e me prender às coisas espirituais. E é isso que a igreja moderna não quer. Ela quer se prender às coisas materiais, quer se prender às espirituais. Eles querem dominá-las, fazer das coisas espirituais conforme a sua consciência lhe manda, e não interessa o resto. Um profeta não tem uma hora para pregar. Não, esquece. Duas, esquece, porque o nosso culto dura 2 horas, seu profeta. Aqui só tem poucos minutos. Tchau e benção para o Senhor e o seu Espírito Santo e o seu Deus vivo. É por isso que, graças a Deus, com uma consciência limpa e pura, eu prego aqui pela live. Goste ou não goste, porque ela é de graça. Se você não gosta, você sai. E não precisa me dar tchau e nem eu, bye. Graças a Deus. Prego a verdade. Culto dura 1 hora, 2 horas, o que Deus quer que dure.
Não importa a hora que tu tem que acordar, não importa onde tu mora, se a luz acabou, não me interessa. O que interessa é que eu tenho que pregar exatamente o que Deus mandou pregar. Meu patrão é Deus. Eu me submeto a uma liderança que tem responsabilidade em seguir o que a Bíblia diz, não o que o sistema quer que seja feito. Porque com meu Deus não há reuniões em que homens decidem o que fazer. Com meu Deus a reunião Ele já decidiu o que eu devo fazer, o que os homens devem fazer, e acabou. Doa quem doer. O Espírito Santo de Deus. Ainda Provérbios capítulo 14, versículo 8. A sabedoria do homem prudente o faz discernir o caminho que ele deve seguir. Eu vou repetir para você. Provérbios 14, verso 8. A sabedoria do homem prudente o faz discernir o caminho que ele deve seguir. E eu lhe pergunto, qual caminho você tem seguido? Na direção do pastor Pablo ou na direção do Espírito Santo, na confirmação do pastor Pablo? Porque eu tenho que ser apenas a confirmação daquilo que o Espírito Santo já diz a você. Porque se você só segue o que eu digo, sem a confirmação do Espírito Santo, você é refém de mim. Então a hora que eu me desviasse, Deus me perdoe se acontecesse, você desvia junto. Porque você vai passar a falar mal de Pablo, como se todos representassem o Pablo. Você vai desistir de ser crente, porque você olhou mais para o homem do que o Espírito Santo que usou o pastor Pablo. Por isso eu quero seguir a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E essa orientação que eu trago na minha casa. Essa orientação que eu quero para aqueles que são da minha casa, ou que querem ser parte desta obra divina de Deus. Tu sabes o quanto temos envolvido com missões. E eu lhe pergunto, eu já fiz essa pergunta alguma vez. Saiba algo muito importante para você refletir. Não é o quanto você tem se envolvido com missões. É o quanto as missões têm envolvido você. Vou repetir. Não é o quanto você tem se envolvido com as missões, mas o quanto as missões têm envolvido vocês com ela. Sabe o que é isso? Se eu disser o quanto eu me envolvo com missões, ela depende sempre da minha voluntariedade, da minha boa vontade. Mas se eu disser que as missões é que têm me envolvido, não é as missões que, não é eu que dependo, aliás, não é as missões que dependem de mim, é eu que dependo delas, fazendo conforme o Espírito Santo, as missões me guia a fazer. Então eu te pergunto, quanto você tem se envolvido com as missões? Só o quanto você quer financeiramente? Ou você é daqueles que as missões têm envolvido você com ela? Aí você abre mão, você deixa de ser mesquinho, você deixa de preocupar com você mesmo, e você passa a olhar esses vídeos que a gente posta e chorar na alma, ferver na alma, e dizer: Deus, me faça mais crente. Diminui um pouco do filé mignon que tu dá para o teu filho, divide ele. Quem sabe você faz questão de pagar 2.000 para o teu filho estudar, dá para diminuir e partilhar uma parte disso com a obra missionária. É o que eu digo para todo mundo: doa quem doer. Se o seu custo fixo, vamos dizer com você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu custo fixo, vamos dar um exemplo que é 10.000 reais, 5.000 reais, não interessa, 1.000 reais, vamos bem lá embaixo, seu custo fixo é 1.000 reais, então você precisa de 1.000 para manter a sobrevivência sua e da sua casa, e você só dá para Deus 100 reais, você é ladrão, é miserável, zombador, escarnecedor de Deus. Se você gasta contigo e a sua casa, a sua família, para você manter a sua estrutura, 10.000, e só dá 1.000 para Deus, o que você acha que você é?
Quer dizer, você evidentemente mediu o quanto você vai envolver com missões, porque a sua maior missão é você, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua casa, o seu carro e os seus bens. Um dia todos pagarão por isso. Eu não tenho nenhuma santa dúvida de que essas obras que eu faço não é porque eu sou bom, é porque eu tenho recebido do Espírito Santo a mensagem do juízo. Para você hoje eu vou dizer que seja um camelinho. Camelinho não foi criado para andar na Central Park de Nova York, no Hyde Park de Boston, Massachusetts, na Champs-Élysées em Paris, desfilar nas avenidas de Roma. Ele foi gerado para andar no deserto. E tremendo, que já não bastaria carregar o seu peso no deserto. Ele carrega esse peso. Pode ser tesouros, porque é o alimento, é o sustento daqueles que o conduz. Em Mateus 2, os magos chegaram diante de Cristo com camelos como esse, com a bagagem de incenso, tinha mirra e ouro no pote para Jesus, que o daria sustento por 2 anos no Egito, quando seu pai vai, logo anunciado que Herodes o queria matá-lo. Então eu quero que você lembre que você deve ser como um camelo, mesmo no deserto deste mundo. Carregue a tua bagagem, carregue o teu tesouro, e esta bagagem vem de Cristo. Aleluia. Missionário camelo. Não importa o ardor do sol, o ardor das adversidades, não importa a dificuldade do solo em que devo caminhar. Pensa o camelo falando comigo o que ele sente, e ele diria: mas vale a pena atravessar o deserto levando o tesouro de alguém, porque não pertence a ele o camelo. Seja como o camelo, andando por este mundo deserto, levando o tesouro de alguém, levando o alimento dessas crianças, trabalhando em prol de ajudar essas vidas que não tem para onde ir. O Espírito Santo